Boa noite, meu nome é Cássia, sou estudante do curso de Letras da UFPB e através desse vídeo vou mostrar para vocês uma microaula sobre o tema fábula. Nossa aula será sobre fábula. Vamos trazer características básicas do gênero textual. Inicialmente será realizada uma conversa com a turma sobre o que eles sabem sobre fábula, visto que é um dos textos narrativos mais antigos da história da escrita, muito conhecida nas aulas de redação dos anos iniciais. Mais que um simples conteúdo de língua portuguesa, a fábula é um dos gêneros literários mais importantes da humanidade. A narração contida na fábula não traz somente elementos da narrativa, personagens e desfecho. Ela mostra representações da sociedade, revelando importantes reflexões. Nesse sentido, a fábula ajuda no processo de interpretação de texto e leitura, em geral, fazendo com que a moral contida em cada uma das fábulas transforme numa lição de vida para todos. Após essa conversa, daremos início à leitura do texto A Coruja e a Águia, fábula de Monteiro Lobato, e logo após será apresentada uma atividade de compreensão do texto para a fixação do conteúdo do gênero fábula. Em seguida, despertar nos alunos o hábito da leitura e da escrita de diferentes expressões, como produções de texto, proporcionando um trabalho integrado com os diferentes gêneros textuais. Os alunos serão orientados a produzirem seus próprios textos em relação ao que deve ser extraído de cada gênero para que possa ser elaborado. Assim, ao entrar em contato com esses desafios, cada aluno poderá desenvolver uma produção textual sobre carta, poesia, conto ou outro gênero textual. No final da aula, os alunos serão avaliados por meio de suas produções textuais e também sobre o entendimento quanto à fábula apresentada, mediante a atividade que nós vamos desenvolver agora. O texto escolhido, como eu já havia falado anteriormente, é A Coruja e a Águia. É uma fábula do escritor Monteiro Lobato. Vou começar a ler e depois, em seguida, vou apresentar a atividade proposta. A Coruja e a Águia, fábula de Monteiro Lobato. A coruja e a águia, depois de uma briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande demais, e a tolice maior do que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes, disse a coruja. Muito bem, respondeu a águia. Mas como posso distinguir os teus filhotes? E a coruja? Coisa fácil. Sempre que encontrastes uns borrachos lindos, bem feitinhos, de corpo, alegres, cheios de graça especial, que não existem filhote de nenhuma outra ave, já sabe, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja, e comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que, disse estar admirada. Eram teus filhos, aqueles monstrinhos? Pois olha, não se pareciam em nada com o retrato que deles me fizeste. Moral da história. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece. Podemos tirar uma conclusão dessa fábula, que são a moral da história que ela apresenta, pois ela havia falado antes que se ela visse os filhotes dela por aí, não era para ela comer, mas ela achou que não era eles, foi lá e comeu. A atividade proposta, ela tem 6 questões e eu vou começar a ler para vocês. Segundo a moral,
há uma diferença no modo de as pessoas perceberem as outras. Explique. Nessa questão, eu quero que os alunos interpretem o texto e expliquem o que eles entenderam sobre a moral da fábula. Qual a diferença entre as pessoas perceberem umas às outras. Segunda questão. Transcrevam a fala de cada personagem do texto. Como vocês podem perceber, o texto tinha 2 personagens. E aí eu quero que os alunos transcrevam as frases que têm as falas deles. Um dia, quando a águia estava caçando, encontrou um ninho com: letra A, 2 filhotinhos lindos, 3 filhotinhos lindos, 2 filhotinhos horríveis, 3 filhotinhos horríveis. Nessa questão eu quero ver a interpretação também dos alunos, se eles realmente entenderam o que havia dito na fábula. Quarta questão. A coruja disse para a águia que seus filhotes eram: letra A, lindos e tristes, letra B, alegres e feios, letra C, lindos e alegres e letra D, feios e tristes. Também é uma questão de interpretação. Questão 5. A moral. Quem ama o feio, bonito lhe parece, nos ensina que: letra A, não devemos amar as pessoas feias. Letra B, quando gostamos de alguém, mesmo que ela seja feia, nos parecerá ser bonita. Letra C, o amor torna as pessoas mais feias. A beleza não é tudo. Isso também é um tipo de interpretação, só que é uma interpretação apenas da moral da história. Então eu quero que os alunos entendam o que é a moral da história e o que ela tem a nos passar. Questão 6. Esse texto é uma poesia, texto informativo, um conto de fadas ou uma fábula? Com certeza a maioria dos alunos vai responder uma fábula, mas tem aqueles que não prestam atenção na aula e podem errar a questão. Então eu quero saber realmente se eles entenderam, se eles sabem o que é uma fábula agora e que eles possam levar isso para a vida deles, pois aprender é melhor do que decorar. E o que eu tenho a dizer sobre as aulas, sobre o roteiro, sobre como os alunos vão entender, é que é através do texto, seja ele qual for, que a gente pode interpretar, entender, criar situações, tirar conclusões e, acima de tudo, levar alguma coisa para a nossa vida que vai lá na frente nos fazer perceber o porquê a gente tinha que entender a interpretação de texto, a gente tinha que escrever e assim transformar em alunos melhores.